Vamos ver aqui o terror que revolucionou o cinema por acidente, do canal Entre Planos, bom canal. Na parte de cinema que eu não manjo tanto, né? Mas aí, pelo menos eu posso aprender coisas novas junto de vocês em live. Já temos alguns reacts dele, inclusive. Atenção, este vídeo tem spoilers. Quando a gente olha pra trás na história do cinema, tem alguns filmes que parecem ter nascido já predestinados a se tornarem clássicos. Obras ambiciosas e que quiseram sacudir o mundo dos filmes de alguma maneira. Mas também tem aqueles filmes que parecem ter se tornado clássicos quase que por acidente. E talvez nenhum filme seja uma ilustração melhor disso do que A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968 e dirigido por George A. Romero. Esse é um dos filmes mais importantes já feitos, por diversas razões. Primeiro, que ele é o nascimento do zumbi moderno. Segundo, que ele criou todo um subgênero do terror, inspirando centenas de obras nas décadas seguintes. E também tem o fato do longa ter entrado para a história ao trazer uma representatividade pioneira de personagens negros em filmes de terror. Mas o engraçado é que, quando você estuda a história por trás desse filme, você percebe como todo esse legado veio de uma série de eventos que não estavam nos planos originais do Romero quando ele começou a criar o longa. Então hoje vamos investigar mais a fundo A Noite dos Mortos-Vivos e entender por que ele pode ser considerado um dos maiores clássicos acidentais de todos os tempos. Antes de mais nada, eu preciso admitir que, beleza, teoricamente, todo clássico é um clássico acidental. Porque é impossível você criar um clássico de propósito. Bom, viu? Para que Bom demais. Alto da Compadecida. um filme se torne um clássico, é preciso que o tempo passe bastante pra gente ver depois o impacto e o legado deixado pela obra. Exatamente. E isso tudo tá fora do controle dos cineastas. E se é impossível um filme alcançar o status de clássico de forma planejada, então, de certa forma, todo clássico é acidental. Mas quando eu chamo... Mas acho que obras-primas, clássicos, coisas do tipo, o tempo que define isso. Hoje em dia o povo fala que tal história, tal filme, tal anime, tal mangá, obra-prima e tal, isso aqui. Tem que ver como que isso resiste ao tempo e como influencia as coisas que vêm depois, né? Normalmente os grandes mestres só são considerados gênios depois da morte deles, muito tempo depois, né? A Noite dos Mortos-Vivos de clássico acidental é por outro motivo. Acontece que os elementos mais influentes e importantes desse longa vieram de coisas que não estavam nos planos do Romero. Como assim? Tá, vamos por partes. Começando pela criação do zumbi moderno. Veja bem, essa aqui não foi a invenção do conceito de zumbi. Isso porque a figura do zumbi vem de muito antes, vem de crenças religiosas antigas do Haiti. Segundo as lendas, zumbis eram mortos que voltavam à vida para servir. Tem vários, né? Não sei qual que foi a inspiração desse filme, mas você tem os zumbis chineses, você tem zumbis japoneses, você tem zumbis... acho que também tem zumbis europeus, acho que toda cultura tem um tipo de morto-vivo, que não mas é um morto-vivo meio letárgico, né? Tipo, os chineses, por exemplo, são isso, eles ficam durinhos e eles ficam pulando assim. No Ragnarok é o Bolgun e a Munak, por exemplo, né? Então, não sei se na cultura nativa americana vai ter, mas tem o do voodoo lá do Haiti, né? Também tem. E eles têm, se eu não me engano, também tem uma forma de que eles de fato passam as paradas no corpo da pessoa morta e deixam meio enrijecido, e a pessoa parece que não morreu durante vários dias. É um negócio meio doido, né? Eternamente a um sacerdote. Eles eram serviçais sem vontade própria, condenados a andar no limiar entre vivos e mortos. E é essa figura que inspirou os primeiros filmes hollywoodianos de zumbis, feitos na era clássica. Obras como White Zombie, com o eterno ator de Drácula, o Bela Lugosi, além de Revolta dos Zombies, O Rei dos Zombies e A Morta-Viva. Esses eram filmes que tentavam demonizar as religiões de povos negros para assustar o público branco americano. Mas esses filmes de zumbi acabaram saindo de moda, essas produções praticamente sumiram. Aí as décadas passaram e nos anos 60 veio esse cineasta estreante chamado George A. Romero, com o seu A Noite dos Mortos-Vivos. No filme, a grande ameaça são esses mortos que voltam à vida sem racionalidade e agindo pelo impulso de matar humanos. Eles são lentos, andam em hordas
e, acima de tudo, se alimentam de carne humana. Essa foi a primeira vez que a gente viu esse tipo de criatura representada no cinema. Esses não eram mais os zumbis de antigamente, eles eram um novo tipo de zumbi. Então, sim, A Noite dos Mortos-Vivos foi o nascimento do zumbi moderno. Se a gente pensa em monstros exatamente assim quando a gente ouve a palavra zumbi, é por causa desse longa. Então é natural que a gente ache que o Romero tinha essa intenção ao fazer o filme. Que ele estava pensando, eu vou pegar o zumbi tradicional e reinventar ele. Mas a verdade é que ele não tinha essa intenção de jeito nenhum. Pelo contrário, pro Romero, esses monstros dele não eram zumbis. Pô, esse zumbi tá rápido. Esse zumbi aí já é um ghoul. Né? Se você quiser fazer a diferença, um ghoul é um zumbi, só que melhorado, né? Mais rápido, tem reflexos maiores. Isso aí já tá, esse zumbi não tá... Mano, esse zumbi aí tá perigoso. Se você reparar, a palavra zumbi não é dita uma vez sequer no longa. Ela nem aparece no roteiro original assinado pelo Romero e pelo John Russell. Em vez disso, os monstros são chamados de ghouls, um termo originado de religiões árabes pré-islâmicas para designar criaturas que comiam carne humana. Então, aqueles zumbis dos filmes antigos de Hollywood nem passaram pela cabeça do Romero quando ele estava escrevendo A Noite dos Mortos-Vivos. Zombies, to me, were, those boys in the Caribbean who, do the wet work for Lugosi. And I thought I was creating a completely new monster. The neighbors suddenly turned into flesh eaters, ghouls, and that's what I called them, ghouls, in the film. And I thought they were completely... Provavelmente ele que popularizou, inclusive, a terminologia dos ghouls, né? Mas se os zumbis das antigas não passaram pela mente do Romero, então no que ele estava pensando? Como ele mesmo admite, uma das maiores inspirações foi, na verdade, o clássico livro de ficção científica do Richard Matheson, chamado Eu Sou a Lenda, no qual o último homem da Terra precisa lidar com o restante da humanidade que foi transformada em vampiros. Sim, vampiros. Esses eram os mortos-vivos que estavam na mente do Romero. Mas, depois do lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, esses monstros passaram a ser comparados não com vampiros, mas sim com os zumbis de antigamente. E isso é compreensível. Ambas criaturas são mortos que voltam à vida sem racionalidade para assombrar os vivos. E aí o estrago, entre aspas, já estava feito. Uma vez que a palavra zumbi passou a ser usada para esses mortos-vivos comedores de carne, era um caminho sem volta. O termo passou a representar de vez os monstros imaginados pelo Romero. Assim, o cineasta virou o eterno pai dos zumbis, sendo que ele nem tinha concebido esses monstros para serem sacanagem, cara, ele ficado bolado. Zumbis para começo de conversa. Um verdadeiro caso de paternidade não planejada. Teve que pagar pensão alimentícia. E não é exagero dizer que A Noite dos Mortos para filho de paternidade emocional. Os Vivos criou todo um subgênero do terror com esses zumbis modernos. Com o passar das décadas, mais e mais obras da cultura pop trouxeram monstros iguais aos do Romero, fosse no cinema, na TV, nos quadrinhos, nos livros, nos videogames. Veja bem, não eram criaturas parecidas com as do Romero, eram exatamente o mesmo conceito do filme dele. Mas então como foi que tanta gente conseguiu copiar a invenção do Romero sem sofrer acusações de plágio e tomar processo? Sim, foi por causa de um acidente. Mais especificamente por um erro de direitos autorais. Acontece que naquela época, para que um filme estivesse... Que bom, né? Que bom. Normalmente direito autoral só fode com as coisas, né? Que bom que um erro permitiu que toda a ficção se desenvolvesse. Protegido por direitos autorais, ele tinha que incluir em algum momento o símbolo de proteção de propriedade intelectual. Muitas vezes, os filmes colocavam isso junto ao título do filme na tela, nos créditos de abertura. E, obviamente, era para isso estar no filme do Romero também. Mas aí veio uma confusão por causa de uma troca de nome. Originalmente, o filme do Romero se chamaria Night of the Flesh Eaters, que em português seria algo como A Noite dos Comedores de Carne Humana. E quando esse título aparecia na tela, ele tinha o selo de direito autoral. Mas aí a distribuidora do filme percebeu que pouco tempo antes tinha sido lançado outro filme com um nome parecido, The Flesh Eaters. Então eles aconselharam Romero a mudar o título para A Noite dos Mortos-Vivos, e o cineasta topou. O problema é que quando fizeram a cartela do novo título, alguém esqueceu de incluir o selo de proteção de glorioso seja o funcionário que esqueceu isso. Direito autoral. E ninguém da produção se deu conta desse erro. Então, o filme foi lançado assim mesmo. E pelas leis da época, isso já era suficiente para que o longa fosse considerado domínio público.
Isso quer dizer que desde a estreia, o filme já estava completamente desprotegido de direitos autorais, por causa de um erro muito besta. E, obviamente, isso abriu a porteira para que todo mundo pudesse usar a obra do Romero. Qualquer um podia exibir e comercializar o filme para lucrar com isso e ficar sem medo. Qualquer um podia refilmar, remixar, colorizar a obra e tudo isso sem pedir permissão. Graças a Deus. Acima de tudo, outros filmes podiam usar criaturas iguaizinhas às do Romero sem medo de Acabe agora, imediatamente, o copyright. levarem um processo por Ou pelo menos o copyright abusivo que existe hoje em dia, né? Das coisas. Com a Disney fazendo lobby com um político americano para ficar renovando a lei de copyright em um ponto que não faz nem mais sentido e é ilegal, só que eles metem grana em político, então eles ficam enrolando com essa porra. Né? Então. Não, cara, hoje em dia, o negócio foi feito para proteger, hoje em dia é feito usado para abusar, sabe? Tem que mudar isso aí. plágio. E foi toda essa disponibilidade desprotegida de direito autoral que deu origem a mais e mais histórias de zumbis. Até chegar num ponto em que isso se tornou todo um subgênero. Né? Virou um monopólio torto institucionalizado, exatamente. Não está sendo feito para proteger a pessoa que tem a ideia, está sendo para destruir qualquer tipo de concorrente, né? Usado por mega empresas, onde eles vão lá e fodem com o pequeno criador, o pequeno cientista, cineasta, escritor e por aí vai. Exatamente, metade das empresas patenteiam as coisas e não usam nos jogos. Pois é. E existem uma coisa chamada troll de patente, não sei se esse é o termo em português correto, mas são empresas, inclusive a empresa, tem uma família, a Rothschild, os Rothschild fazem muito isso. Eles têm uma empresa que a função dessa empresa é fazer várias patentes de tudo. E eles não usam para nada, eles só criam uma patente e não faz mais nada. E aí, quando uma empresa quer usar alguma coisa, eles falam, a gente tem patente, tem que pagar a gente. Sabe como eu fiquei descobrindo isso? Porque eles tinham uma patente de uma parada aleatória que a Valve queria usar, da Steam. E aí a Valve entrou na justiça, tipo, de milhões de dólares, e venceram. Venceram. É patent troll mesmo, em inglês. Então quem quiser procurar, pode procurar sobre isso aí. Então são empresas, megacorporações, que ficam criando patentes para tudo, e ficam esperando alguém quebrar essa patente. Ou seja, você pode ver que o sistema está sendo usado de forma abusiva. Eles não estão criando um serviço, eles não estão criando um produto, eles não estão criando uma ideia que está sendo executada, um projeto. Não, eles só criam patentes e mais nada. Entendeu? A família do Bram Stoker fez o cara que filmou o Nosferatu destruir todas as cópias do filme dele. Só sobrou uma porque um cara de fora comprou e salvou. Nossa senhora, cara. Que sorte. Então, as leis de direito autoral têm que ser revistas imediatamente. Do terror, com as suas próprias características, tropos e clichês. Então imagina, se não fosse por aquele erro besta do selo de direito autoral, projetos parecidos que viriam depois poderiam ser derrubados com acusações de plágio. E isso provavelmente dificultaria a popularização desses novos monstros, talvez até mesmo impedindo que isso virasse um subgênero novo de histórias da cultura pop. Então, de certa forma, a gente do público se beneficiou muito desse erro distraído na cartela do título do filme. Na verdade, o público sempre se beneficia da ausência de direito autoral. Ponto. O público sempre se beneficia disso. Quem pode se prejudicar são os autores, né? Mas o público sempre se beneficia de mais produtos competindo pela sua atenção, porque eles vão ter que, obviamente, melhorar e serem interessantes, senão você vai ignorar eles por um outro produto melhor. Então, quanto mais jogo com mecânicas patenteadas, né? Quanto mais filmes, quanto mais tudo, melhor para o público. E o terceiro elemento Como que fez a lei de direito autoral no Japão? Pega dos Estados Unidos e multiplica por 10. É assim. Noite dos Mortos-Vivos entrar para a história foi o fato do herói ser um homem negro. Vale lembrar que, até os anos 60, a representatividade de negros no cinema americano ainda era muito marcada por estereótipos e pela marginalização desses personagens. Mas então veio Dwayne Jones no papel de Ben em A Noite dos Mortos-Vivos. Ele era o herói da trama, um homem negro que peitava homens brancos, que não se deixava ser subjugado e que tomava o controle da situação de forma assertiva.
Isso já era o bastante para chamar a atenção na época. Agora imagina quando o público viu o personagem descendo a porrada num homem branco Ele lacrou demais. e atacando Caralho, imagina o filme saindo hoje. corpos brancos de mortos-vivos. E tudo isso filmado com uma ótica heróica. Nada disso era normal para o cinema daquela época. Para muitos do público branco americano, isso podia ser até escandaloso. Mas aí, no final, vem a conclusão trágica do personagem. Após ser o último sobrevivente da casa, o Ben é confundido com um zumbi e é morto a tiros por um homem branco. Levando em consideração que o filme saiu apenas alguns meses depois do assassinato de Martin Luther King, essa conclusão parecia refletir a realidade racial da época. Por conta disso tudo, o final trágico muito bom, inclusive. Caraca, pedrada. O filme parece ser pedrada mesmo. Ben virou um marco na história da representatividade negra nos filmes americanos, tendo influenciado gerações de atores e de cineastas a contar mais histórias de personagens como o Ben. Agora, pergunta se tinha sido a intenção do Romero fazer um filme com um grande discurso racial. A resposta é não, porque na verdade o Romero e o Russo escreveram o roteiro imaginando o Ben como um caminhoneiro branco. Mas durante a seleção de elenco veio esse ator com experiência no teatro e que se provou como o melhor intérprete para o papel. Legal. O Dwayne Johnson. Isso aí é muito, muito importante. Para mim é o ideal da contratação de ator, né? Caso é um personagem que pode ser interpretado por qualquer fisionomia, basicamente, você tem um cara que manda bem e você fala, não, é esse aí. Impressionou tanto o Romero que o diretor descartou o plano original do personagem ser branco e trouxe o Jones a bordo. Mas teve um detalhe. O Romero não mudou o roteiro para refletir a nova etnia do personagem. Ótimo. Tudo que o Ben faz no filme, tudo que acontece com ele, já estava no roteiro original desde o começo, quando o personagem ainda era branco. Então, segundo o Romero, se o Ben virou um ícone da representatividade negra, foi totalmente de forma não intencional. Olha só que dúvida, né? Eu sempre falo, boas histórias não têm preconceito. É isso. O roteiro era esse. O melhor ator que interpretou o papel foi esse cara, que era diferente de como eu imaginei. Mas esse cara é muito bom. Vamos botar no filme. Tinha questões políticas da época em relação a isso, mas não, a história é essa, e a história é boa. E tratou a pessoa, o ator e o personagem, né, como pessoas. Dando respeito ao personagem, dando respeito ao ator e dando respeito à pessoa representada por aquele personagem. Né? Poderia ser a história que pode ser, né, poderia ser vivida por qualquer um. Um dia você está na sua casa e tudo isso acontece e você tem que dar um jeito de sobreviver. Então, muito legal isso. O diretor, aparentemente o diretor tá meio receoso, né, em trocar, mas outro cara que pressionou ele. Mas os dois tiveram a ótima decisão de fazer essa troca. Porque eles confiaram também no quê? Na habilidade de atuação do cara e na qualidade do roteiro. Vamos mudar a história para refletir isso? Não. Porque a gente não precisa, como que eu posso dizer? Não confiar no nosso próprio taco e não confiar no taco do cara. Lá ele. Entendeu? Então isso é... Vamos focar, acredita que vai dar certo. Confia na Cal. Muito bom, muito bom. Porque o Romero não achava que estava fazendo um filme sobre questões raciais. Até mesmo em relação ao final. Por mais que o desfecho pareça fazer uma história visando fazê-la a melhor possível, daria certo. Pois é, né? Uma analogia do assassinato de Martin Luther King, a verdade é por mais que fazendo um filme sobre questões raciais. Até mesmo em relação ao final. Por mais que o desfecho pareça uma analogia do assassinato de Martin Luther King, a verdade conseguiu é sincronizar em várias coisas do Zeitgeist da época, né? Foi um benefício muito grande. Que essa tragédia aconteceu depois que as filmagens já tinham sido encerradas. Então foi uma coincidência mesmo. Mas, ao mesmo tempo, críticos e estudiosos questionam um pouco essa falta de intencionalidade do Romero. Porque o cineasta era um artista progressista, ele estava preocupado com as questões sociais que abalavam os Estados Unidos nos anos 60. Tudo bem, mas ele priorizou a história em relação a todo o resto, pelo que ele falou, né? A gente nunca vai saber. Mas pelo que ele falou, ok, todas essas questões raciais e tal são muito importantes, Estados Unidos tá fazendo muita merda, ok. Tô pensando como se fosse o diretor, né? Mas estou focado em contar uma história boa sobre mortos-vivos tentando matar você.
E esse foi o artista que fez a melhor interpretação do papel que eu queria. E a história é sobre isso. Aí, a partir daí, o público faz o que quiser. Então pode ser que ele não tivesse planejado contar uma história sobre tensões raciais. Mas também não é impossível imaginar que o Romero sabia sim que o filme teria um grande impacto trazendo um herói negro. O cineasta Mas o conhecia... fato dele não ter mudado nada do roteiro pra se adaptar a isso, mostra que ele respeitava tudo que estava em volta do filme, né? Imagina se tirasse o cara, botasse o cara no, sei lá, num bairro de afrodescendentes nos Estados Unidos, e aí o cara fala de rap, e todos os estereótipos possíveis. Ia ser uma bosta, porque não ia ser genuíno. Mas não, ele fez ser genuíno. Ele é um cara. E daí, né? Tipo, dentro da história. E daí que ele tem a pele negra. Ele é um ser humano como todos os outros. Aí, dentro do mundo real, isso vai ter impactos diferentes. Pelos problemas que os Estados Unidos estavam passando, né? E aí vai ter a mensagem vai se passar não através de uma panfletagem no filme, mas a mensagem vai se passar naturalmente através da interação do público com a obra, né? E cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre isso, mas os pilares do filme vai ser sobre heroísmo, tragédia e coisas do tipo, né? o contexto da época. Ele devia saber que colocar um ator negro nesse papel alteraria a percepção que o público teria da obra. Isso ele sabia, mas ele tancou, pô. Devia saber que as interações entre o Ben e os demais personagens brancos agora teriam uma camada extra de tensão, devido ao racismo implícito que agora poderia ser lido nas ações dos personagens. Sério, imagina, você tá lá, na estreia desse filme, após anos vendo representações problemáticas de personagens negros e vendo as notícias recentes sobre assassinatos de líderes negros. Como é que você veria um personagem que nem o Ben e não pensaria em todas essas questões que te cercavam? É por isso que, no fundo... Capaz se o filme tivesse tentado se adaptar a essa perspectiva, de caraca, as pessoas vão pensar coisas, ele iria mudar um monte de coisa e ficar uma bosta o filme. Mas ele não fez isso. E essa que foi a moral, né? Não importa se o Romero tinha ou não a intenção de fazer um filme sobre racismo. Os planos originais dele não ditam a forma como devemos interpretar o filme. Fato é que as escolhas do Romero criaram uma obra que refletia muito bem as tensões e as ansiedades raciais da época, quisesse ele ou não. Então, o mundo real e o contexto da época fizeram o filme extrapolar a intenção original do autor para que o longa se transformasse num marco da representatividade na história do cinema. Agora, imagina se o Duane Jones não tivesse se candidatado para o papel do Ben e eles tivessem feito o filme com um herói branco, como era o plano original. Nada do legado racial do longa teria existido. Então, ainda bem que o Duane Jones surgiu em cena. A presença dele realmente elevou o filme a outro patamar de relevância histórica. Now, you get the hell down in the cellar. You can be the boss down there. I'm boss up here. Talvez então agora esteja mais claro por que eu considero A Noite dos Mortos-Vivos um verdadeiro clássico acidental. Algumas das principais razões que fizeram esse filme entrar para a história surgiram não de um planejamento cuidadoso, mas sim de eventos circunstanciais, de erros e de mudanças de última hora. Claro, eu não vou ter a ousadia de afirmar que, se não fossem por esses acidentes, o filme nunca teria virado um clássico. Isso é uma história alternativa que a gente só pode imaginar. Mas não deixa de ser impressionante como o acaso parece ter ajudado muito A Noite dos Mortos-Vivos a se elevar ao status de obra indispensável da história do cinema. Isso sim é uma coisa certa no lugar certo na hora certa, né? Ela poderia continuar sendo algo incrível, mas apagado. Tem obras que são assim, né? Normalmente o tempo ajuda a fazer isso, a você voltar atrás, né? Você voltar e descobrir as coisas que eram incríveis que passaram despercebidas na época. Isso é bem comum, na verdade, né? Se o filme se mantém assim até hoje, como filme, independente de questões secundárias políticas, independente de questões secundárias de direito autoral, independente de tudo isso, se o filme continua sendo um bom filme hoje em dia, beleza, talvez ele não seja o filme mais refinado da época. Mas você pode falar, não, ele faz parte da gênese de várias coisas aqui, olha só que interessante. E isso torna ele um clássico, beleza. Mas se ele continua sendo um filme bom, isso também é importante, pô. Acidente que dá gosto de ver. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algo... Eu não manjo nada de cinema, então quando a gente assiste o canal Entre Planos, eu posso virar larper de cinema fingindo que sei pra caralho. Só repetindo o vídeo do cara, né?
É assim que se sentem vendo meus vídeos. Mas muito bom mesmo, muito bom. Ótimo conhecimento. Conhecimento desbalanceado. Bem interessante. Se eu tivesse mais tempo, até que talvez eu botaria um pezinho no cinema. É bacana. Mas bom demais, bom demais. Parabéns ao canal Entre Planos. Todos os vídeos que a gente viu dele sempre foram muito interessantes.